Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O texto de hoje fala sobre um homem que viu em Jesus um rabino e por isso pediu a Jesus para ajudá-lo a resolver um problema de herança, conforme podemos ouvir no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21, que eu passo a ler agora. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. E Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? E Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e amiga, o homem do qual falamos no início quer que Jesus o ajude a resolver o problema da herança, ou seja, ele quer receber a herança. E ele pede então: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Provavelmente este homem era o filho mais novo, que se sentiu frustrado, injustiçado e magoado, humilhado, porque o seu irmão mais velho, conforme a lei, além de cuidar da mãe, da viúva e das irmãs solteiras, é quem tinha o controle sobre toda a herança da família. Jesus ouviu este homem e respondeu dizendo: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? É uma resposta um tanto estranha, né? Mas Jesus, ele dá essa resposta porque naquela época os rabinos eram muito requisitados para resolverem questões de herança. Eles gostavam de se envolver nestas questões de herança porque, além de mostrarem todo o seu conhecimento, se enaltecerem com isso, recebiam uma boa grana, né, um bom dinheirinho, uma boa recompensa financeira quando conseguiam resolver esta questão. Com sua resposta, Jesus está dizendo que ele não quer ser comparado com um rabino do seu tempo, porque, na verdade, esses rabinos, se envolvendo com a questão da herança, não estão ajudando em nada, mas ajudando sim a prolongar a discórdia e alimentando a ganância e o desejo do acúmulo. E além disso, Jesus sentiu também que aquele homem
não estava sendo injustiçado, porque existe a lei que diz isso, mas estava depositando toda a sua vida e confiança na herança. E por isso Jesus vai dizer para ele, ou vai dizer para os discípulos, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. Com isso, Jesus está mostrando que no seu reino os bens são partilhados. Não é preciso justiça para isso. São partilhados. Por quê? Porque nessa partilha tem o amor. O fundamento é o amor que brota do coração de Deus. Essa resposta de Jesus, ela fica mais clara quando a gente ouve a parábola do homem rico, que eu li também. O homem rico da parábola, ele é tão ganancioso, mas tão ganancioso, que ele conversa consigo mesmo, enaltecendo e confiando na sua própria vida e nos bens que tem. Pensa só em acumular. Em sua vida não há espaço para Deus e nem para o próximo. Não há espaço para agradecer a ação de Deus. Não há espaço para conversar em oração com Deus. Essa atitude faz do homem rico ser, na verdade, um homem pobre, porque nunca deu valor para Deus e nem se interessou pelos ensinamentos de Deus. Nunca se interessou pela vida das pessoas. Ele é tão sozinho que ele não tem ninguém para conversar, por isso conversa consigo mesmo. Por isso Jesus diz, seu tolo, você teve a oportunidade de dedicar sua vida a Deus e não o fez. Teve a oportunidade de entender que a verdadeira riqueza de uma pessoa consiste em ter a rica presença de Deus no coração. E assim, como as palavras de Jesus mexeram com aquele homem lá do início, continuam mexendo conosco hoje em dia. Porque também hoje em dia, por incrível que pareça, existem pessoas que fazem dos seus bens o motivo de suas vidas. Estão preocupadas consigo mesmas, não conseguem olhar para o lado a não ser só para si. A estas pessoas, Jesus também vai dizer, seu tolo. Não para condenar ou ser vingativo, não, mas para levar essas pessoas a terem consciência de que não se pode confiar a vida em falsas seguranças. E além disso, meu amigo e amiga, Jesus quer nos alertar que somente Deus é a fonte da vida. Nos levar a refletir sobre o sentido da vida que Deus tem em nós. Levar a refletir qual é o sentido que Deus dá para nós. O que eu penso de Deus? E só teremos sentido na vida quando Deus for o fundamento de nossas atitudes, quando nos deixarmos questionar por sua palavra, contida nas Sagradas Escrituras, quando desenvolvermos uma intimidade com Ele por meio da oração. Quando entendermos que Deus nos dá o suficiente para termos uma vida em abundância. Quando entendermos que a ganância, ela leva à discórdia, à vingança e até à morte. Quando entendermos que existem outras pessoas ao nosso redor que gostariam de conversar conosco e pedir um conselho.
Jesus nos faz entender, meu amigo e amiga, que a vida, ela perde seu sentido quando a ganância toma conta do nosso coração. Porque a ganância nos leva ao sofrimento, nos leva à depressão, tirando de nós a paz que nos traz felicidade e alegria. Jesus quer nos fazer entender que ser rico diante de Deus é estar à disposição dele para praticar e vivenciar a solidariedade e a partilha, agir como ele age, sem vingança, mas com muito amor e compreensão, ter os mesmos sentimentos que Deus tem para conosco, ser misericordioso e compassivo, ver em cada pessoa o rosto e a imagem de Deus, ser generoso para com as pessoas que precisam de ajuda. Agora, tem que ficar claro uma coisa. Jesus, nesse texto, não quer fazer-nos entender que ele está condenando os ricos. Nada disso. Vamos prestar bem atenção. Jesus não está condenando os ricos. Porque tem ricos, tem pessoas com posses que apoiam projetos sociais, apoiam pesquisas. Não está condenando essas pessoas, não. Em nossas paróquias, por exemplo, nós temos pessoas com posses que não medem esforços para ajudarem nas comunidades, ajudarem escolas, hospitais, asilos, projetos sociais de inclusão. Se empenham com carinho para que muitas pessoas possam ser ajudadas. Essas pessoas, elas fazem isso porque, na verdade, elas são ricas em Deus. Essas pessoas sabem que a vida é um dom de Deus e, por isso, elas se tornam um dom para o próximo. Isso é muito bonito, mostrando que, quando a confiança e a vida estão em Deus, a solidariedade, o carinho, o amor, a paz e a felicidade passam a ser gestos de agradecimento ao amor que Deus tem por nós. Então, isso tem que ficar claro, tá? Por isso, confiemos sempre em Deus, porque é somente nele que está o sentido e a razão de nossa vida. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Pode deixar seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. Eu lembro, eu tenho meu canal do YouTube, convido você a se inscrever. E eu quero desejar uma semana abençoada e que a gente possa sempre descobrir e aproveitar essa semana para descobrir que Deus é a razão da nossa vida. E nós voltamos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.